Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Apsologia, eu sou Pedro Santos. E como bastante gente pediu lá no Facebook, no Instagram e no próprio vídeo da colmeia Langstroth, eu vou falar hoje do seu maior concorrente, que é a colmeia Schenck, de onde surgiu e quem foi o criador. E se gostar, não se esquece de martelar o prego em cima do like e se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. A colmeia Schenck recebe esse nome devido ao seu criador se chamar Emílio Schenck. O Emílio Schenck era um apicultor alemão e ele veio para o Brasil já adulto no ano de 1895. Você deve lembrar, se você assistiu o vídeo da colmeia Langstroth, que esse ano foi o mesmo ano que o Langstroth faleceu. Então, quando o Langstroth faleceu, o Emílio Schenck veio para o Brasil e começou a residir em Curitiba. Mesmo antes de vir para o Brasil, o Schenck já era apicultor lá na Alemanha. Ele veio de uma família tradicionalmente de apicultores. O pai dele era apicultor, o avô dele era apicultor e ele manteve as tradições da família aqui no Brasil. Ele morou pouco tempo em Curitiba e logo em seguida já se mudou para o Rio Grande do Sul. Primeiramente ele adotou a cidade de Canoas como seu lar, mas logo em seguida também se mudou para Taquari, onde ele realmente viveu e fez a carreira apícola dele até o seu falecimento. Ele chegou ao Brasil e menos de 2 anos depois já estava lançando uma revista técnica de apicultura para os apicultores ali da região do Vale do Taquari. Se você ler reportagens da época ou matérias falando sobre o Emílio Schenck ou sobre a história de vida dele, você percebe que era um cara que realmente amava as abelhas, ele amava a apicultura. Ele estava o tempo inteiro envolvido com alguma coisa de abelha, ou escrevendo livro, ou fazendo revista, organizando exposição, cuidando dos apiários dele, produzindo rainha, enfim, uma série de atividades, todas relacionadas às abelhas. E a que ele mais gostava de trabalhar era justamente a abelha italiana, a Apis mellifera ligustica. Ele também é autor do livro chamado O Apicultor Brasileiro, que teve 8 edições em português e inclusive em alemão. E hoje mesmo eu encontrei um exemplar na internet, comprei e deve estar chegando em breve e eu mostro para vocês. A edição que eu comprei é a 6ª edição de 1926, ou seja, tem quase 100 anos de idade. Então ele está bem acabadinho, né? Eu já tive as fotos dele, mas é devido ao tempo, devido à traça, né? É natural que ele esteja um pouco mais envelhecido. Para vocês terem ideia do quanto o Schenck era dedicado à atividade apícola, ele chegou em 1895. 2 anos depois começou a lançar sua revista técnica de apicultura, que tem um nome alemão, e em 1903 ele já lançou o seu livro, que foi o que eu comprei. Esse livro foi adotado pelo governo do Rio Grande do Sul como livro de apicultura da época. Então o governo comprava do Schenck e distribuía gratuitamente para as pessoas interessadas em criar abelhas naquela época. Era um incentivo do governo para a atividade apícola naquele momento. Então o pessoal mais antigo aí, provavelmente ou o pai dele ou o avô, que teve acesso a esse livro, pode estar na sua família até hoje, uma raridade, uma coisa que pode valer uma grana razoável. E já em 1920, ele começou a organizar as primeiras exposições de apicultura no estado do Rio Grande do Sul. O Schenck, na verdade, foi um grande pioneiro da apicultura no Rio Grande do Sul. Não foi o primeiro, mas foi um dos que levou realmente a sério a atividade apícola e tentava ensinar o máximo de pessoas possível sobre a criação de abelhas, sobre a importância de você estar sempre modernizando o seu maquinário, o seu manejo, a sua forma de lidar com as abelhas. E em 1929 ele criou o Parque Apícola de Taquari, que era um parque em que ele fazia as suas próprias rainhas e dava cursos para as pessoas interessadas em ingressar na apicultura ou que tinham dificuldade em lidar com as abelhas, não sabiam direito fazer o manejo, então ele ensinava essas pessoas, muitas vezes gratuitamente. Esse parque ele existe até hoje, mas como falamos de Brasil, você deve imaginar como está a situação atual do parque, né? Falta funcionário, falta zelo, falta verba para a manutenção do local, então ele está bem acabado e até uma vergonha para a apicultura nacional deixar um lugar histórico desse se acabar da maneira que está se acabando. Eu vi alguns relatos que em 40 anos dedicado à apicultura, o Schenck produziu mais de 1 milhão de rainhas. Agora que já falei resumidamente a história de vida do Schenck, quem foi ele, eu vou apresentar para vocês um projeto da colmeia Schenck aqui no computador. Então vou desligar a tela aqui para ficar mais fácil eu mostrar para vocês o desenho. Então aqui, galera, tem o projeto do modelo Schenck. Vamos pegar aqui só o ninho
Eu estou grifando com a setinha aqui. O ninho do modelo Schenck, aqui as medidas estão em milímetros. Eu já vou passar para centímetro para ficar mais fácil aqui para o nosso cálculo. Então, o comprimento da colmeia Schenck é de 60 centímetros. Ela é mais comprida que a colmeia Langstroth. Aqui na parte da frente, na largura, ela tem 30 centímetros e meio e na altura 30,4 centímetros. Ou seja, ela é mais comprida, mais estreita na frente e mais alta que a colmeia Langstroth. Se você multiplicar todos esses números, 30,4 vezes 30,5 vezes 60, você vai descobrir que o volume, a área disponível para as abelhas aqui nessa colmeia modelo Schenck, é de aproximadamente 55 litros. Se você pudesse colocar água aqui dentro desse ninho, caberia aproximadamente 55 litros de água. Então, o que o Schenck fez? É como se ele tivesse pegado a colmeia Langstroth e espremido ela. Então, no que ele espremeu, ela ficou mais comprida, mais estreitinha na frente e ganhou altura. Mas a grande diferença é que aqui na colmeia Schenck, os caixilhos ficam paralelos ao alvado, então ficam dispostos nessa maneira aqui. Por que isso? Porque ela é uma colmeia adaptada para o frio. Então, se você coloca o caixilho paralelo ao alvado, a barreira física ali, a proteção para as abelhas é maior. Então, quando bate um vento, ele tem mais dificuldade em entrar na colmeia. Já aqui na colmeia Langstroth, os caixilhos ficam perpendiculares ao alvado. Por isso que ela é chamada de colmeia fria, porque aqui o ar consegue entrar com mais facilidade, afetando todos os caixilhos. Aqui na Schenck o vento vai chegar, vai bater nos primeiros, mas lá na parte central, onde está a cria, ele não vai chegar. Ou se chegar, vai chegar em menor intensidade. Então, provavelmente essa ideia do Schenck veio porque ele veio da Alemanha. A Alemanha é um país de clima temperado, que é muito mais frio que o Brasil. Lá fica 3, 4 meses embaixo de neve. Então, realmente, a importância de você evitar o frio nas colônias é muito maior do que aqui no Brasil. Se a colmeia Schenck tem um formato diferente, consequentemente os caixilhos que vão na colmeia Schenck também são diferentes daqueles encontrados na Langstroth. O que vai na Schenck ele é quase que um quadrado. Ele é mais estreito e mais alto. O grande problema que eu vejo é porque o acabamento dele é reto. Então, se deixar um grudado no outro, as abelhas vão meter própolis ali e na hora de fazer o manejo fica muito mais difícil você soltar os caixilhos. Possivelmente o Schenck não teve essa preocupação porque ele trabalhava com abelhas europeias e as abelhas europeias naturalmente têm uma tendência a colocar muito menos própolis do que as abelhas africanizadas. Então talvez isso não fosse um problema naquela época. Mas se você trabalha com a Schenck atualmente com a abelha africanizada, isso aqui pode ser um problema na hora de fazer o manejo. Então, mesmo que utilize a Schenck, procure fazer um acabamento aqui no quadro, em que tem uma parte mais fina e outra mais larga para facilitar o manejo e evitar que as abelhas grudem um caixilho no outro. Então, como eu falei para vocês, aqui na colmeia Langstroth os caixilhos ficam perpendiculares ao alvado da colmeia e são 10 caixilhos. Na colmeia Schenck são 15. Se você pega as medidas aqui da colmeia Langstroth, eu vou arredondar os números aqui, tá? Não vou ficar me apegando aos milímetros certinho. Então, 24 de altura por 41 de largura e 50 de comprimento. Se você multiplicar esses três números, você vai descobrir que o volume da colmeia Langstroth é de aproximadamente 49 litros. Então, repare que em questão de espaço disponível para as abelhas construírem, quase que não há diferença. A colmeia Schenck é ligeiramente mais volumosa do que a Langstroth. Então você poderia me perguntar, Pedro, estou iniciando na apicultura, qual modelo de colmeia você aconselha eu adquirir? E a minha resposta é, adquira o modelo padrão brasileiro, que é o modelo Langstroth. Então, coletor de pólen, coletor de própolis, alimentadores, tela excluidora, é tudo muito mais fácil você encontrar para o modelo Langstroth. Mas apesar de eu aconselhar você comprar Langstroth, eu não sou radical igual algumas pessoas aí na internet são,
que falam que se não for Langstroth não presta, joga tudo fora, faz lenha e compra nova. Tem apicultor no sul do Brasil que tem mais de 1000 colônias alojadas em colmeias modelo Schenck. Se o cara tem 1000, estamos falando de aproximadamente 200 mil reais que ele vai ter que desembolsar em colmeia Langstroth para deixar no padrão brasileiro. Eu acredito que ele não está disposto a gastar esse dinheiro, e se você estivesse no lugar dele, também não estaria disposto. O que eu faria numa situação dessa? Se ele tem 1000 colônias alojadas em colmeias Langstroth, ele pretende expandir o plantel, aumentar mais ainda a quantidade de abelhas que ele tem, as próximas que eu fosse comprar, eu compraria no modelo Langstroth. E assim, aos pouquinhos, eu migraria de um modelo para o outro. Sempre que fosse comprar novas colmeias, fazer divisão, as novas eu compraria no modelo Langstroth. Ou ainda, a colmeia tem um tempo de vida útil. Depois de alguns anos de uso, ela naturalmente se deteriora. Você tem que substituir essa colmeia. Começa a quebrar, apodrecer, o cupim come, umidade e tudo mais. Então, quando a colmeia deteriorar, se eu fosse obrigado a comprar uma nova, eu compraria o modelo Langstroth. Então, dessa forma, eu faria a mudança gradual de um modelo para o outro. Mas eu não sou contra o modelo Schenck. Eu somente sou a favor da Langstroth porque, como ela foi adotada como padrão, é mais fácil encontrar equipamentos para esse modelo. Simples, é só esse o motivo. Mas a apicultura é bem democrática. Então, se você gosta da Langstroth, usa Langstroth. Se você gosta da Schenck, usa Schenck. Se você quer inventar um novo modelo, fica à vontade, invente o seu próprio modelo. O importante é que você respeite a biologia das abelhas e utilize um modelo que proporciona uma boa eficiência de trabalho na colônia. Dessa forma, você vai conseguir ter uma boa produtividade apícola, independente do modelo de colmeia que você utiliza. Como esse foi nosso último vídeo antes do Natal, desejo a todos boas festas, curtam aí as festas, curtam a família e nos vemos dia 28 novamente. Até a próxima, tchau, tchau!